Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do TID e seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. No ar, tempo e dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é segunda-feira, 18 de maio de 2026, com os preços explodindo. O governo americano soltou uma nota dizendo, garantindo, afiançando que a China voltará a comprar produtos agrícolas nos Estados Unidos. Tem uma promessa de 15 bilhões e nessa promessa não estão incluídas as compras de soja, hein? Olha aí a nota, a China pretende ampliar compras de produtos agrícolas dos Estados Unidos, é uma promessa, mas concordou em comprar pelo menos 17 de produtos agrícolas americanos e não inclui os 25 bilhões de soja que já estaria comprometido, enfim, é uma grande compra e isso jogou os preços para cima. Vamos mostrar a soja em tempo real, a soja está subindo 40 pontos, 38 pontos e meio, no primeiro vencimento, julho, a gente dava como certo que não ia passar de 12, já está 12,15 o primeiro vencimento, julho, lá em Chicago. O agosto também sobe forte, sobe 12,13, daqui a pouco a gente mostra os quadros, 37, está aí, ó, 37 pontos de alta no agosto, enfim, todos os vencimentos da soja explodindo, o milho sobe muito mais, daqui a pouco o Sérgio vai trazer aí as cotações, o trigo, tem a questão de inverno nos Estados Unidos entrando no radar, tornados, vamos mostrar para vocês. Situação da guerra do Irã. O Irã está sabendo que o Trump vai atacar novamente e está vendendo bem o passe, e aí está um conflito, o petróleo sobe, tudo isso nós vamos mostrar nessa edição importante do Tempo e Dinheiro. Falando em tempo, então já mostramos o primeiro destaque. Olha o tempo, olha que foto bonita de lareira lá no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque está frio, e vem mais aí. Temos duas telas mostrando que de segunda para terça vai ter muita geada no Rio Grande do Sul, essa massa fria vai chegar, vai esfriar para nós aqui em São Paulo também, não chega em Minas, vocês estão vendo a imagem, e essa de terça para quarta, geadas vindas do Uruguai, pegando o Rio Grande do Sul, vai tiritar de frio o povo gaúcho nesse início de semana, terça para quarta. Olha a geada para quarta, onde vai acontecer, dia 20, portanto, no Rio Grande do Sul. E para completar as informações de clima, até o New York Times está informando que teremos um El Niño forte, impactado pelo aquecimento global. Um El Niño forte, nós estamos pedindo um posicionamento do professor Luiz Carlos Monleon, nosso climatologista, em quem a gente dá muito crédito, e ele está dizendo que não vai ser aquela super El Niño, aquela coisa estranha, mas sim, será um El Niño, e ele está se fazendo presente, principalmente no segundo semestre. Por enquanto, são as chuvas que estão caindo lá no Rio Grande do Sul, também aqui em São Paulo, fora de época, junho, por exemplo, né? Nós estamos acompanhando e observando. Muito bem, vamos agora mostrar a questão do Irã. Então, os Estados Unidos, o Trump voltou da China querendo que a China entrasse, pressionasse o Irã, não aconteceu, o Trump voltou meio cabisbaixo e prometeu para o Irã que se eles não resolvessem logo abrir o Estreito de Hormuz, eles voltariam a atacar, os americanos voltariam a atacar junto com as forças israelenses. Aí, segundo a Investing, o Irã anuncia plano de gestão do tráfico no Estreito de Hormuz para cobrança de pedágio. Olha aí, sempre dobrando a aposta. Nós não vamos reabrir, nós não vamos facilitar, muito pior, vamos cobrar pedágio. E o Irã está bombardeando os países vizinhos. E mais desta folha agora, que as agências do Irã sugerem cobrança de taxa por cabos de internet sob Hormuz. Mas olha, então assim, o que é mais importante agora para aquela região do mundo? Que esses cabos de internet passam para a Malásia, passam para o Japão, Indonésia, China. É mais importante o petróleo ou a internet? É mais importante a energia ou a informação? Daqui a pouco eles descobrem que o mais importante é o sol, é a água, é o alimento. Olha que bacana.
Na verdade, já estão descobrindo porque os preços estão subindo e nós vamos trazer mais informações. Por fim, a última manchete, antes de chamar o Sérgio Braga, é da política, e nós vamos trazer o Paulo Moura ao vivo de novo, hoje é o encerramento do programa, 13h40 por aí, onde ele vai contar das últimas novidades sobre a disputa Flávio-Lula. Saíram as pesquisas do Datafolha, a pesquisa não mostra nenhum recuo para o Flávio, ficou estável. Olha aí, o Datafolha, o governo Lula tem 40 de negativo, praticamente 39 e 30 de positivo. E vem mais pesquisas aí porque tem muito mais notícias saindo, vazando informações lá da relação do Vorcaro. Então, assim, por enquanto nós estamos com notícias negativas para o Flávio por causa daquele áudio com o Vorcaro, agora virão os áudios com a turma do PT. A turma do PT. Em suma, o Lula estará também no foco. Resumindo, pau que bate em Francisco bate em Chico, pau que bate no Flávio vai bater no Lulão, e vai bater forte. Acompanhe, daqui a pouco a gente entra com o Paulo Moura. Agora, aos preços. Dinheiro, vamos ao Sérgio Braga. Boa tarde, Sérgio Braga. Muito boa tarde, João Batista. Bom início de semana a todos. Aqui em São Paulo, nesse momento, céu encoberto, aquela garoinha fina, 20 graus, fez muito frio durante a madrugada, mas vem frio por aí ao longo dessa semana. O mercado internacional segue atento ao impasse entre Estados Unidos e também o Irã, e essa expectativa em relação à China. R$ 5 mais 0,037. R$ 5, exatamente, queda de 1,03%. Vale $1, R$ 5. Índice Bovespa. Ações negociadas lá na B3 cai 176 mil pontos. Agora o índice Bovespa recua 0,20%. Quanto ao mercado em tempo real, tanto Chicago quanto Nova York tem aí nas telas em tempo real. A soja voltou com uma estilingada de 3,33%, voltou ao patamar dos $12, 16,25. Milho negociado em Chicago com alta de 4,5% a $4,75. O trigo, 4,39 de alta, também subiu e deu uma estilingada aí, 6,62 mais 87. Ao contrário, o café em Nova York recua 1,15% a $2,63,83. Recua também o café robusta na Bolsa de Londres, não aparece na tela, mas a $3.302 por tonelada, tem queda de 1,87%. Açúcar, 14,71 cai, algodão, 82,85 sobe, petróleo, $103 o barril do WTI, enquanto que o Brent, negociado em Londres, segue nesse momento com alta de 1,57% aos $110,98 o barril. E o ouro, $4.546 por onça Troy. João Batista Olive. Petróleo subindo porque vem crise aí, vem guerra aí, mais guerra lá no Estreito de Hormuz. Muito bem, Sérgio Braga, daqui a pouco você vem com os preços da soja, porque agora sim, vou falar de soja com o Brandalize. Ele passou os prêmios lá no Clube do Tempo e Dinheiro, já tem os prêmios a futuro, inclusive, prêmios nos portos a futuro. Só nós temos isso, hein? É quase que, olha, eu não tenho muita certeza, mas é quase que exclusivo, prêmios nos portos a futuro, lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Dá uma telinha para o pessoal entrar no clube, que tem muito mais informações. Põe a tela aí, Davi, para o pessoal entrar, mandar uma mensagem. Quero participar, quero ver, quero comprovar o que o João Batista está dizendo. 7 dias grátis, ligue 19 9 98 13 29 15. Ligue não, é o WhatsApp, né? Mande uma mensagem. Quero ver, quero participar, quero entrar. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. 15 editorias para você ser o produtor rural mais bem informado do nosso país. Vamos lá. Vamos agora às notícias da soja que continuam subindo no fato ou no boato? Pergunta para a Brandalize. Notícias da soja no ar, David. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Oferecimento Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. Muito bem. Curitiba chamando. Vlamir Brandalize. Daqui a pouco a gente vai falar das galinhas, tá bom? Vamos lá. Vamos falar da soja primeiro. Boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde, Serginho. Serginho, tempo fechado, chovendo em Curitiba. Amanheceu 8 graus, agora tá um calorão, tá 15.
Aí, calorão. Quanto está aí em São Paulo, Sérgio? 20 graus agora, mas fez muito frio nesse final de semana aí. 20 Vem muito graus frio aí, pela 20, frente ainda. 20 graus aí, 22 aqui, 15 em Curitiba. E lá em cima, calor. Eu vou a Brasília amanhã. Amanhã começa a Agro Brasília, estarei em Brasília. Vou na Agro Brasília, viu, Vladimir? Antes que você comece a supor algumas coisas. Quarta-feira eu vou fazer umas palestras lá muito legal sobre tecnologia. Estaremos lá na Agro Brasília, lá exatamente de manhã, 9 horas. Só para lembrar, na Agro Brasília é gratuito, a partir de amanhã, 9 horas, tem a inauguração, 10 horas estarei numa roda de conversa lá no estande da Copadef sobre tecnologia, sobre informação do agro, sobre opções, sobre como travar preços, querem conversar, querem entender, querem perguntar, estaremos lá ao vivo, quarta-feira, 10 horas, no estande da Copadef. Ok. Vlamir Brandalize, essa soja que está explodindo de novo, hein? João Batista, não nada mais que uma semana passando com situação, fechou, né? Semana passada muito fraca, né? Aquele susto que veio lá da China, o Trump e a equipe dele não anunciaram nada, né, João? Então, e o chinês sabe que é chinês, né? Chinês não divulga nada, fez acordo em paralelo, quietinho ali, não divulgou nada. Então a semana foi de fechamento, né? Caiu muito lá, os chineses se protegeram na bolsa, compraram barato. E hoje o governo americano anunciando aí que eles fizeram acordos, que tem indicativos que a China vai comprar aí uns 15 bilhões de dólares aí em produtos agrícolas americanos. Automaticamente já deu um start no mercado de Chicago, mas hoje também temos aí como fator importante, né, João? É o clima americano, e a gente tem que mandar um abraço para o nosso amigo Altemar Crolling, que está lá nos Estados Unidos, enfrentando os tornados e mandando vídeos aqui para o Tempo e Dinheiro da situação climática. Direto de Nebraska. Um grande abraço lá para o nosso amigo, o presidente do Sindicato Rural Diamantino. E temos também, João, a questão ali do Irã, né, que não se já comentou. O Irã voltou a ativa, vamos dizer assim, e automaticamente hoje pela manhã o Trump apontou que o Irã tem que aceitar o acordo, senão vai arrasar o Irã. E tudo aquela conversa que nós já vimos aí já fazem 2 meses. Mas isso traz efeito sobre petróleo, né? Forte alta no petróleo, e o Brent já acima de $110. Vamos ver, Davi. Efeito manada, né, João? Efeito manada nas agrícolas, né? O WTI 103, que é o fino, né, para julho, e o petróleo pesado, que é o Brent, 111,12. Mas, Brandalize, veja você uma coisa. Bom, a história da guerra aí, porque as informações estão dizendo que os americanos estão preparados, junto com a Inglaterra, que está entrando também, e seus vizinhos, porque os vizinhos do Irã estão sendo atacados pelos iranianos, então vai ser uma confederação de ataques contra o Irã. E o Trump mandou dizer, olha o tic-tac, hein? A hora está passando, é bom vocês se resolverem. E os iranianos estão dobrando a aposta. Não, nós queremos cobrar pedágio. Vamos cobrar pedágio dos cabos de internet, rapaz. E se eles cortarem o cabo de internet lá no Estreito de Hormuz, o Vladimir? Olha, João, se cortarem os cabos da internet ali no Estreito de Hormuz, certamente sabe quem que ganha? Elon Musk. Com, com, com as antenas dele, João. Então veja como é que é o negócio. Enquanto uns choram, aí os outros vão vender lenço, né? Tá. Mas me parece que naquela história do olha o lobo, hein? Fica brincando, de repente o lobo aparece. Mas vamos lá. O que interessa para nós é a soja. A gente dava como certo, né, Vladimir, que não conseguiria passar de 12 dentro daquelas notícias que nós tínhamos. Aí surgem essas notícias novas. A gente já, cabelos brancos, experiência, né? Tudo que desce sobe, tudo que sobe desce. E como é que a gente analisa essa notícia? Porque por enquanto é só fato, aliás, só boato, é só propaganda. Os chineses não apareceram concretamente para comprar. Como é que você vê isso, Brando? Olha, João, hoje foi um boato, né? Um boato que é a notícia, né? Porque não teve nada confirmado. O mercado está muito firme, né? Ele está trabalhando essa parte da tarde já bastante firme. Aparentemente ele tem argumento ainda para seguir amanhã, pelo menos. Mas lembra das semanas anteriores, né, João? As semanas anteriores os mercados subiam segunda, terça, quarta,
quinta e sexta liquidava. E nós estamos caminhando para ser uma semana muito parecida com as últimas aí, né? Semana passada também trabalhou segunda, terça até na quarta bem, depois começou a cair na quinta e derreteu na sexta, né? Então, o produtor tem que começar a olhar também esses movimentos do dinheiro, né? Porque não é movimentos exatamente dos fundamentos que está acontecendo, é movimento do dinheiro que está fazendo essa flutuação. E o produtor tem que pegar carona nisso aí e fazer as opções, fazer os barter quando pega, Chicago em alta dá condição de barter melhor, dá para fazer opção para garantir o número acima de $12 que voltou a trabalhar. Ou seja, o produtor tem que pegar no momento o mercado subindo. Depois que o mercado, quando ele desce, dá para ver que ele desce 15, 20 pontos rapidinho, né? Semana passada, voando para baixo. Aí o produtor perde aí na brincadeira, perde $1,50 por saca, fácil, quando ele espera demais também, né, João? Pois é, então a gente sempre está acostumado aqui, a nossa audiência, com a nossa batida constante, que é, você tem 3 posições: travar contra baixa, fazer uma put, vender e comprar um contrato de alta e continuar no mercado, ou não fazer nada, ficar olhando. Só que para você ficar olhando, contra você tem o carrego. Na sua opinião, Brandalize, qual é a posição que o produtor deveria adotar? Olha, João, hoje é um dia do produtor ficar acompanhando, porque como ele começou otimista, ele tem grande chance que amanhã continue ainda. Então, talvez amanhã vai ser o melhor dia da semana, João. Então, o produtor tem que olhar para isso aí. Aquele que já quer se proteger, talvez à tarde já seja interessante, né? Porque essa alta aí de mais de 30 pontos é importante, né? Pegar e já fazer pelo menos uma partezinha para ir fazendo média, né, na Bolsa de Chicago. Mas ficar atento, eu acredito que amanhã talvez seja um dia ainda melhor que hoje, porque o ambiente em si está numa condição melhorada, e agora tem essa condição da safra americana também, né, que vai Vamos começar falar. a mostrar, né, a situação. Hoje tem relatório à tarde, depois das 5 da tarde é relatório das lavouras americanas, tem o clima americano que não está nada favorável, né, então o ambiente em si é um ambiente levemente positivo nesse começo de semana, né. Dá para ver aí que as cotações, que nem o Sérgio vai mostrar daqui a pouco, Sim, vai mostrar na as sequência. cotações estão nervosas, né? Estão nervosas no lado positivo, né? Tá, nós vamos falar do clima americano, o Walter Marcolani está lá no Nebraska, vamos falar dos prêmios, mas agora o Sérgio Braga, por favor, Sérgio, nos dê a posição da soja nervosa, segundo o Brandalize. Realmente está mesmo em todas as posições acima de 2 40. dígitos de alta, 30 cents, aí $12, 17,25, 3,43 de alta, o julho. Demais posições com delay, mas mesmo assim demonstra essa alta, quase 40 de alta no vencimento de julho, 12, 16 mais 25, 39,25 de alta, agosto, 12 mais 14, 37,5 de alta, setembro, $11, 97 mais 75, 35 de alta, novembro, $12 mais 4,25, 33,5 de alta, todas as posições, com exceção ao setembro, acima dos $12 por bushel em Chicago. Na B3, nesse momento, a saca por julho tem alta de 3,08%, vale $26,75, com referência no porto de Paranaguá, Branda e João Batista. Ô, Branda, mas isso já está refletindo no balcão? Já tem cavalinho ou não? Olha, João, o balcão hoje começou R$ 1 melhor que sexta-feira, provavelmente agora à tarde vai pagar R$ 1 a mais, mas o reflexo dessa alta mais forte aí de Chicago é provavelmente amanhã no balcão dos produtores, que vai trazer uma alta ainda um pouco maior. Amanhã o balcão provavelmente vai pagar melhor que hoje. Tem argumento aí para pagar R$ 2 a mais tranquilamente amanhã, João. Tá, e você mandou aqui para o Clube do Tempo e Dinheiro as posições dos prêmios dos portos, inclusive a futuro, sendo que lá de lá não tem preço? Como é que é? Só tem um lado? João, o mercado ele começou cauteloso, né? Então, quando tem essas puxadas de cotações, você vê prêmio só de um lado, né? Então, tem hora que tem só o comprador, tem hora que só o vendedor. O vendedor está cauteloso, acreditando em prêmio maior, mas o comprador quer pagar menos, né? Quando dispara 40 pontos de alta, que nem está agora, o comprador quer pagar 20, 30 pontos abaixo, mas não consegue vendedor, né, João? O mercado de Porto, você pega hoje aí, dá 132 a 141, agora à tarde talvez pague no outubro 142, é dentro do melhor momento do ano de novo no Porto, é isso que está aparecendo.
Tá. Pessoal, separe as coisas, separe o dólar, separe Chicago, separe os portos, 3 mercados, né? Porque se você for esperar, tem o carrego que vai comer você pela perna, nós estamos sempre lembrando isso, dá um diferencial brutal na saca, que você tem que carregar, a sua soja vai ter que subir para você pagar o carrego. Tome informações, quanto custa uma posição na bolsa para você se assegurar tanto contra a baixa, porque provavelmente vai descer, ou continuar participando da alta. Ninguém sabe. Você tem que se posicionar, você não pode ficar à deriva, exposto. O seu comprador está fazendo isso. E você? Tome informação, é de graça. Peça para o Fernando Sofiati calcular quanto custa um preço de tomada de preço, tanto na B3 quanto lá em Chicago. O telefone está na tela, é o Gestão TID, 19971108610. Mande um zap para ele. Fernando, quero isso, quero aquilo, tal. Ele te responde. 19971108610. Vlamir Brandalize, fora tudo isso, né? A China falou que vai comprar disseram os americanos, né? Disseram, vamos ver. Até agora, nada, né? Mas vamos esperar. Está subindo no boato, né? Vamos ver como é que fica o fato. Agora, temos a questão do Irã, a gente já passou, e temos o clima norte-americano entrando no radar. Vamos botar na tela primeiro, o Altemar Crowley está lá no Nebraska, ele mandou as chuvaradas na divisa com Iowa, e depois veio um tornado, é isso, Brandão? Mostra aí, Davi. Vai aí, Brandão, fala aí. Olha, João Batista, esse é o reflexo aí do tornado, já passou, já está passando, né? E o que sobrou é uma chuva fortíssima de granizo, é um monte de gelo, né? Eles passaram aperto por lá, João, passaram aperto, tiveram que se proteger até em bunker por causa desse tornado aí. Então, mas ainda não tem perdas efetivas nas lavouras, porque o plantio tá andando, né, João? É plantio ainda, então não dá para contar que tem perdas, né? Põe o vídeo do Altemar, um trechinho, ele mostrando que as chuvas, enfim, impactaram o solo lá do Nebraska, Iowa. Aqui, plantio direto, na palha do milho. Aqui você vê sinais de erosão. Tem erosão antiga, sinais. Então o povo, eu acho que está partindo para o plantio direto aqui para evitar isso. Lá ao fundo, uns silobos. Olha aí a área com água. Olha aí, ó, sinais que correu água pela lavoura, olha. Pois é bom esse repórter aí, tal de Altemar Crowley, parece que ele conhece um pouquinho de lavoura, né? É o presidente do sindicato de Diamantino lá no oeste de Mato Grosso. E aqui no Brasil, no Mato Grosso do Sul, choveu pedra no Milharal lá embaixo, em Aral Moreira, naquela região, muita chuva de pedra de ontem para hoje, vem mais chuva por aí, nós estamos acompanhando. Resumo da soja para ir para o milho, Vlamir Brandalize, passa a régua. Olha, João, o clima começou a dar os seus sinais aí nos Estados Unidos. Agora a gente tem que ficar atento aí nos próximos dias. O plantio vai acelerando por lá, para ver como é que vai se tornar, né? Porque existe esse risco aí do El Niño. O El Niño geralmente ele causa estrago na safra americana. Por enquanto está com o solo encharcado, né? Que nem mostra o vídeo do Altemar aí. Muita umidade, choveu muito aí nos últimos 3, 4 dias, estava chovendo pela manhã de novo. Condição desfavorável inicialmente, né? Porque com excesso de chuva a germinação não fica boa, perde um pouco de vigor das sementes. Safra começando com excesso de chuva não é nada bom para ninguém, né, João? Nem para eles lá. Pois é. Mais informações do Altemar lá dos Estados Unidos, as fotos lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Seja o produtor rural mais bem informado, entre no clube, tome uma posição, não fique olhando, porque o pessoal lá da Suíça, né, de Genebra, eles já estão posicionados. E você, vai ficar olhando? Não? Tome informação, 19998132915 é o Clube do Tempo e Dinheiro, 15 editorias para você ser o produtor rural, mas bem informado do meu Brasil. Agora vamos ao milho, o Sérgio Braga vai trazer os preços do milho, que estão explodindo também por causa de todo esse imbróglio que nós estamos relatando aqui. Então ele vai trazer as cotações com oferecimento da Copavel.
Vai sair. Milho com uma estilingada também na Bolsa de Chicago. Julho, 4 dólares e 76, uma alta de 20 e 25. Setembro, em Chicago, milho, 4 dólares e 81 mais 75, 18 e 75 de alta. Dezembro, 4 dólares e 96 mais 75, 15 e 75 de alta. Março, 5 dólares mais 10 e 25, 14 e 75 de alta. Sobe o milho em Chicago, 2 dígitos. Sobe o milho lá na B3. Uma alta moderada, julho, R$ 66,91, 0,16 de alta. Setembro, R$ 69,83, 0,29 de alta. Bate os R$ 74,73 a saca de milho para janeiro, alta de 0,55 lá na B3. E o março, R$ 75,21, 0,5% de alta. Milho em alta na Bolsa de Chicago, milho em alta na B3. Branda e João. O Joaquim Pinheiro está dizendo aqui para nós, no nosso chat, de que norte do Paraná, preço de manhã, soja 113, milho 55, chuvas nesse final de semana no norte do Paraná, 100 milímetros. E o Neymar Fensky está dizendo que lá no oeste de Santa Catarina, milho a R$ 58,00, finalmente dando sinal de vida. E o Neymar complementa, a soja está como louco, ninguém sabe para onde ele vai. Seguro, louco. Ô, Vlamir, mercado de milho. Olha, João Batista, o milho tem fundamentos dele mesmo, positivo, né? Dá para a B3 agora, que o pessoal começou a acordar um pouco aí, né, João? Porque semana passada a Conab divulgou aí a estimativa da safra, mas muito otimista, né? Quase 110 milhões de toneladas para a safrinha. A maioria dos produtores que a gente conversou, eles ficam apavorados de ver um número desses aí, de uma safra de milho tão bem estimada aí pela Conab. Todo mundo torce que ela esteja certa, mas na realidade o que a gente vê pelos campos, conversa com o pessoal de Goiás, de Minas Gerais, ali de Primavera do Leste, aqui do sul do Mato Grosso do Sul, próprio Paraná, lavouras sofreram com geada, com clima seco ali no oeste. Tá muito otimista os números. Então, o mercado aí da B3, ele mesmo em alta, ele continua sendo favorável para o comprador, João. O produtor tem que aproveitar, como ele está barato aí na B3, é momento de se proteger aí, porque os argumentos, tanto lá fora como aqui dentro, estão positivos. Lá em Chicago, se você olhar hoje, esse movimento aí que mostra, ele é um movimento dos fundamentos dele mesmo, né? Porque o milho americano eles vão plantar menos, esse é o indicativo do USDA da semana passada também. O mundo está consumindo mais milho, há uma queda grande na oferta global de milho, há um aumento na produção de etanol de milho a nível global, então é um consumo crescente maior do que o ritmo que vinha anteriormente. Então, essa alta que veio aí em função da notícia da China, que ela impacta bastante aí a soja americana. No milho americano ela não impacta praticamente, por causa do que os chineses quase não compram milho americano, mas eles compram DDG americano. Estão comprando muito DDG brasileiro. Mas provavelmente vão comprar algum volume de DDG americano também, João. Então, mas o outro fator que está ajudando o milho nesse primeiro pregão da semana é a disparada do trigo, né? Em trigo em forte e alta, ele também ajuda milho. Os fundamentos do milho são positivos, então ele está voltando à realidade dele, vamos dizer assim, João. Não é só por causa da notícia que a China vai comprar produtos agrícolas americanos. Olha o trigo aí, o trigo com 25 a 30 pontos de alta também, voltando à realidade dele, né? Porque o trigo também mostra uma safra mundial menor, queda nos principais países exportadores de produção, safra americana bastante ruim, de qualidade, em área menor, potencial menor, ou seja, o ambiente do trigo bastante positivo ajudando o milho. Então, um ajuda o outro hoje, nesse começo de semana. Aparentemente, eles voltaram para os fundamentos deles próprios, João. Tá. O Neymar está mandando uma pergunta para você, mas deixa eu só esclarecer uma coisa. Na sexta você falou que no caso do arroz, o Pepro deu um enguiço, o pessoal não pegou o que estava sendo lançado. Teve Pepro de milho também, que também teve enguiço? Que eu saiba, não, João. Teve leilão de frete, de fretes, mas de Pepro de milho, não. Tá, frete. Mas rodou ou não? Não, alguma coisa de frete roda, né? Porque daí a frete da Conab, que ela faz leilão, para transportar, às vezes, milho do centro-oeste para o nordeste, do centro, de outros lugares, fazer movimentação de cargas, né? De
de grãos, a Conab também ela contrata fretes via pregões, né? Tá. No milho, o Juliano Durigon lá na Corbélia disse que já bateu nos 60, portanto está rodando. E na verdade, R$ 54, né? Está aparecendo, né, a futura 60. O Neymar Fens está dizendo que milho no contrato para 65 entrega fevereiro. É um bom negócio? Milho, 65 fevereiro é um bom negócio? Olha, já começou a entrar numa realidade melhor, né, João? Porque até esses dias aí o pessoal falava em milho de 50 a 55, a 65 em diante já começa a ser mais interessante para o produtor, né? Mas mesmo a 65, João, milho futuro aí de janeiro, fevereiro, B3. ele não vai mudar a expectativa do produtor plantar menos a primeira safra. A primeira safra, os insumos já deveriam ter girado e provavelmente não vai girar muita coisa, não. Pelo a gente está sentindo aí um desestímulo do produtor de plantar a primeira safra. É por isso que esse milho da safrinha, ele vai ter que atender o mercado desse fim de ano, do começo do ano que vem, uma fatia até a nova safrinha, porque o milho da primeira safra, que segundo a Conab nesse ano colheu mais de 28 milhões de toneladas, a maior parte que a gente tem contato do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná, que são os maiores produtores da primeira safra, há uma reclamação geral desse número aí. O pessoal diz, aonde que saiu esse número, aonde que está esse milho? Existe uma dúvida bem grande, João, porque pelo que a maioria das regiões o pessoal aponta, houve queda de área plantada de milho e o clima não foi tão favorável assim para ter super safra, né, da primeira, né? A primeira safra, sim, 28 milhões e pouco, é a melhor safra da história. Então, isso que é a dúvida também, da onde que saiu esses números, precisa esclarecer melhor, né? O Neymar, deixa eu completar a pergunta do Neymar, porque ele está te botando no cantinho. O que é melhor, milho a 65 ou soja a 131? Olha, João Batista, nesse caso aí, a soja, né? A soja tem uma liquidez melhor. Nós estamos entrando num ano que o custo de produção no milho vai ser bem maior. A ureia não deve baixar de curto prazo, então automaticamente a soja acima de 130 é mais vantajosa que o milho a 65, sim. E é engraçado, só para encerrar, o Neymar disse que as chuvas nem passaram por lá no oeste de Santa Catarina, nem bateu a poeira, enquanto que o Juliano lá na Corbélia, né, no norte, noroeste do Paraná, dizendo assim que a chuva já está fazendo o milho brotar, já está brotando, tanta umidade, imagina. Muito bem, vamos passar a régua no milho, sempre lembrando, hein, pessoal, o Vlamir está anunciando, puxa vida, com muita certeza, né, confirmando que vai faltar milho, olha ali esse 74, para pegar os compradores, para pegarem na B3, porque ele pode bater janeiro nos 80, né, Vlamir, é isso? Lá na frente o pessoal vai sentir o baque, né, João? Até não colher essa safrinha, vai ficar nessa lenga-lenga aí, né, dessa situação em que existe aquela expectativa, porque o mercado e a B3, ela olha muito os dados oficiais da Conab, BGL, sempre se apegam a esses dados. Mas, às vezes, esses dados demoram para ser atualizados, né? E se olha, hoje tem estimativa de empresa privada nacional aí falando que a safrinha vai ser 98 milhões de toneladas, é 10 milhões a menos do que a Conab aponta. Então, alguma coisa tem que clarear, né? Qual é o número real que vai ser essa safrinha? Existe grandes dúvidas, porque tem problema já confirmado de clima, de seca, de frio aqui no Paraná, principalmente. Então, tem perda, João, tem perdas grandes. Vamos nos preparar, vamos nos posicionar, vamos nos proteger. Pessoal, ligue para a gestão TID, tome tempo. Quanto custa? Não, eu quero participar da alta, não, eu quero evitar que caia. Não fique olhando, porque do outro lado, como eu estou dizendo, eles estão posicionados em você, né? Estão posicionados em cima de vocês. Ligue e mande uma mensagem para 19971108610. Falar não custa nada. 19971108610. Brandalize, bela segunda-feira, boas notícias, amanhã tem mais. Aliás, 5 da tarde. Não vai mostrar as galinhas hoje? As galinhas, galinha. Viu? Mas hoje já... Tá bom, Davi, põe a galinha aí, caramba. Põe a galinha do Brandalize. Joga milho para elas, joga milho para elas. Solta milho para as galinhas do Brandalize. Consumo de milho, João Batista, consumo de milho. Passando aqui para mostrar milho para lavoura de milho agora. Foi plantado safrinha, ó, tudo queimado pela geada. Vamos pegar aqui mais de longe. Esse é o milho queimado de geada aqui, ó, até da beirada da estrada, os capim também matou com a geada. E tá chovendo aqui em Antônio Olinto, ó.
Milho plantado tarde, ó. Pegou a geada por aqui. Chovendo, Antônio Linto. E aí, pessoal, João Batista, ó, estamos passando no meio da roça dos dois lados aqui, nossa. Plantação de pinos de eucalipto. Aqui nós temos uma experiência. A perua chocou piruzinho, vamos pegar ali, ó. Tem piruzinho. A perua chocou angolinha e também chocou pintinho. 3 tipos na mesma chocada, olha, pela perua. É isso aí que é. É que bonita a natureza. É aí que beleza. Olha, pessoal do Tempo e Dinheiro, Joãozinho, ó. Essa aqui é a nova linha de produção de ovo aqui nosso. Ó, tem galinha carijó, tem galinha branca, galinha preta, galinha vermelha, tem a brama ali no fundo, essa que subiu no coxo. Essa é a nova fase, essas novas galinhas. Estão as franguinhas que vai começar a botar daqui a uns dias. Tá bom. É assim, tudo acontece em Antônio Olinto. Brandalize, se não der dinheiro para fazer análise de soja, vai vender ovo de perua. Perua chocando, tudo acontece, Sérgio Braga, lá em Antônio Olinto. Certo, É isso aí, João Batista. Esse é o agro aí que não para, né? Não para de trabalhar nunca. Ai, se não põe a perua do Brandalize, ele tem uma desinteria. Mas tá aí, registrado a perua que choca ovo de galinha lá no Antônio. Da roça? A roça sou eu que tomei uma picada de marimbondo na hora que eu entrei aqui no estúdio, que tá ardendo. Mas tá bom. Brandalize, daqui a pouco, até amanhã. Hoje às 5 horas tem a USDA, né? Você está lá no Tem o USDA com o relatório de lavouras, agora à tarde. Hoje à tarde sai também o relatório da CSEX, às 3 e pouco da tarde, com as exportações brasileiras. E semana até apenas começando. Vai ser uma semana nervosa e provavelmente vai ter cavalinho encilhado aí. Tem que ficar de olho. Talvez amanhã, João, ou quarta-feira. Até amanhã. Olho no Clube do Tempo e Dinheiro para você ser um produtor rural muito bem informado. Não deixa o cavalinho passar. Tchau, Branda. Até mais. Sérgio Braga, já deixa eu só fazer a minha mensagem sobre o Clube do Tempo e Dinheiro. Lembrando que daqui a pouco Paulo Moura ao vivo, hein? Pau que dá no Flávio, bate no Lulão, hein? Vamos ver, já. Veja a nossa mensagem do clube. Agora você ganha 3 cursos assinando o Clube do Tempo e Dinheiro. À sua disposição, 3 cursos. Primeiro, do Maurício Belinello, para você aprender a operar na bolsa com derivativos, fazendo travas. E o segundo curso, do Vitor Caso, venda e compre na hora certa. E o terceiro curso, do professor Adolfo Saxida. Adolfo Saxida fez um curso de economia, está à sua disposição aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Como você faz para se transformar nesse produtor bem informado, fazendo uma assinatura anual? De que forma? Pelo telefone, está aí na tela, 199-9813-2915. Seja um assinante anual do Clube do Tempo e Dinheiro e participe, tenha à sua disposição esses 3 cursos exclusivos do Clube do Tempo e Dinheiro. Notícias da Pecuária, com Sérgio Braga. Segunda semana do mês de maio começou com pressão nas cotações a futuro da arroba do boi gordo, que nesse momento tem o maio, cotada arroba 336,25, 0,09 de queda. Junho, arroba negociada 335,55, 0,06 de queda. Julho, 337,40 por arroba, 0,18 de queda. Agosto, 337,50, 0,15 de queda. Direto ao CPEA, direto às informações do Tiago Bernardino. Olá, Tiago. Olá, meus amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje, 17 de maio, começando a semana, segunda-feira, muito do reflexo que foi o fechamento da semana passada. Semana passada que começou, obviamente, em um ritmo mais interessante, ao longo da semana foi perdendo patamares de preço e fechando o mercado futuro da liquidação aqui de maio ao redor dos seus R$ 336,75 na sexta. Hoje pela manhã trabalhando por volta dos seus 336.
muito desse cenário de uma pressão, obviamente, de uma maior oferta, escalas já alongadas das indústrias frigoríficas, então muitas indústrias saindo da compra, comprando, né, ou formando estoques, claramente dependendo da situação, da região que ela esteja, mas um mercado, vamos dizer, mais frio, mais lento em termos de cotações do boi gordo e, obviamente, eu transmito isso para as demais cotações, seja do boi magro, bezerro, né? Até mesmo a carne perdeu força, né, no final da semana, então a carne já caindo também no atacado de São Paulo e sempre lembrando, a gente está entrando na segunda quinzena, então a segunda quinzena do mês, somado a todo esse ambiente externo, seja a cota China, seja a questão também da notícia da União Europeia com a não mais compra de carnes, né, frango, boi, a partir de setembro, então ainda tem muita negociação a ser feita, mas tudo isso coloca um cenário de incerteza no mercado. Soma-se isso, a dinâmica, né, da questão das vacinas, que isso pode impactar em termos de produtividade, então isso muito no radar da pecuária brasileira, mas é um mercado que realmente perdeu força, principalmente dado uma oferta maior de animais e uma escala mais alongada da indústria frigorífica. Indicador CPE-Esalq ainda permanecendo nesse patamar de 344, ainda distante da liquidação no mercado futuro de 336, então também muita coisa acontecendo com a possibilidade até mesmo do pecuarista restringir boiada para entrega para a indústria. Estamos começando a semana, ótima semana a todos, amanhã a gente volta com mais informação. Forte abraço. De Piracicaba, Bebedouro com Iberville Neto. Olá, Iberville. Pessoal, aqui quem fala é Iberville Neto, eu sou médico veterinário e diretor da Ganiagro. Nossa expectativa para o mercado do boi gordo essa semana é de um mercado que continue pressionado, como nós observamos nas últimas semanas. Isso porque nós estamos no período de chegada da seca. Essa chegada da seca ela gera um aumento de oferta e normalmente pressiona um pouco as cotações. Paralelamente, nós também estamos na segunda quinzena, o que esfria um pouco o escoamento no mercado doméstico. Então nós temos esses dois pontos negativos que nós acreditamos que devemos impactar um pouco mais o mercado no curto prazo. Então a gente acredita em um cenário mais pressionado e com possibilidade de algum ajuste negativo ainda. Por outro lado, nós temos também dois pontos que devem atenuar ou têm ido na direção oposta, que são as exportações em ritmo historicamente elevado. Nos primeiros dados de maio nós tivemos uma média diária que foi recorde, tá? Não só para o mês, mas o maior volume médio diário da história. Se a gente mantiver esse ritmo, vai ser um recorde com folga. E, por outro lado, nós temos também uma retenção de fêmeas já sendo observada, segundo os dados parciais do CIF. Então, nós temos menos fêmeas indo para o gancho, o que tem afetado um pouco, diminuído essa disponibilidade de carne. Ou quando a gente pega uma produção de carne próxima da do ano passado, abaixos um pouco menores, mas uma participação de fêmeas menor, gera mais peso de carcaça médio. Então, resumindo aí, alguma estabilidade praticamente na produção de carne, mas 15% mais de carne bovina exportada, considerando os dados até abril, a gente fica com menos carne no mercado doméstico. Consequentemente, há espaço para esse mercado trabalhar mais firme, como tem sido observado. Então, a toada para o ano, nós acreditamos que seja nessa linha. Claro que tem essa questão da China, que nós temos que acompanhar de perto, mas na nossa leitura há espaço para que a gente tenha ajustes e acomodações, tanto no envio para outros clientes, como mesmo de alguma notícia e algum ajuste dessas cotas que a China impôs, porque para eles também não é interessante taxar em 55% o seu maior fornecedor de carne bovina, ainda mais em um cenário de inflação que vem pressionando aí as diversas economias devido à questão do petróleo e relacionada à guerra no Oriente Médio. Um abraço e até mais. Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Café em Londres em queda de 1,84%, nesse momento a 3.303 dólares a tonelada. Para o julho, em Nova York não é diferente a situação, todas as posições em queda. Maio, 279,15 ou 2 dólares, 79,15, queda de 1,92. Café para julho, 2 dólares 64,20 para setembro, 2 dólares 56,65 para dezembro. Em Nova York, o café a 2 dólares 49 mais 70 por libra peso cai o café.
em Nova York. E na B3, sacas para setembro, 311 dólares e 50, tem queda de 1,74%. Com a apuração do CPEA, o leite pago, captado no mês de março ao produtor no Espírito Santo, ficou em R$ 2,05 mais 55. Ovo branco em Bastos, a caixa de 30 dúzias, R$ 146,63. Batata padrão Ágata especial, beneficiador, R$ 146,67 no sul de Minas Gerais. Cenoura, verão à lavada, caixa de 29 quilos, R$ 47,50 em Brasília e região. E a melancia, redonda, comprida, graúda, também em São Paulo, capital, R$ 3,26 o quilo. A previsão do tempo vai desta terça-feira, 19, até a próxima segunda-feira, 25 de maio. Nesta terça-feira, a frente fria continua atuando no sul do Brasil, levando chuvas, principalmente para a região litorânea do sul do estado de Santa Catarina. Do Paraná também tem muita chuva no Vale do Ribeira, aqui em São Paulo Sul, divisa com o Paraná, e toda a extensão, que tem muita chuva, aliás, registrada no litoral de São Paulo, também no Rio de Janeiro e parte do Espírito Santo. Região norte, com chuvas na costa norte, no nordeste também com muita chuva na costa norte, aliás, na costa leste do nordeste. Tem algumas chuvas ainda localizadas no estado de Mato Grosso, assim como chuvas manchadas sobre o estado de Goiás e também sobre a zona da mata de Minas Gerais. A partir da próxima quarta-feira, dia 20, a frente fria vai avançando em direção ao alto mar, mas uma nova frente fria se aproxima pelo sul do Brasil, levando chuvas ao Rio Grande do Sul, a faixa sul do estado. Também tem chuvas manchadas e até mesmo que volumosas no estado de São Paulo, parte do estado do Paraná, parte também de Goiás, o Triângulo Mineiro. Chuvas registradas no norte e o Brasil Central ali com o estado de Tocantins, até mesmo o estado de Mato Grosso com tempo mais firme, Matopiba com tempo firme nesse período. A partir do próximo dia 21, quinta-feira, a chuva começa a se espalhar também na região litorânea do sul do estado. Aliás, o tempo fica um pouquinho mais firme. Começa com chuvas no litoral e vai ficando mais firme em boa parte do Brasil, com exceção ao estado de São Paulo, também no litoral norte, Rio de Janeiro. Tem muita chuva prevista para Minas Gerais, na faixa do Triângulo Mineiro, aliás, na zona da mata, também no Espírito Santo. Norte do Brasil com chuvas volumosas. Região central do Brasil dá uma trégua à chuva nesse período. Tem algumas chuvas manchadas também entre Mato Grosso do Sul, até mesmo Paraguai ali na fronteira, mas o Paraguai segue com tempo firme nesse período também. A partir do próximo dia 22, sexta-feira, chuvas sendo registradas mais uma vez pela região oeste do estado de Santa Catarina, parte do estado do Paraná, região norte do estado do Rio Grande do Sul, Brasil Central seco e algumas chuvas manchadas ali, a região do Triângulo Mineiro, também parte do estado da Bahia, litoral do Nordeste e litoral norte do Brasil. No dia 23, sábado, Brasil Central continua com a condição de tempo seco. Tocantins não chove nesse período. Distrito Federal, tempo firme, mas as chuvas seguem concentradas aí sim em parte do Sudeste, São Paulo, parte do Rio de Janeiro, parte do Sul, no estado do Paraná, parte também de Santa Catarina e a região norte do estado do Rio Grande do Sul e algumas regiões ainda do estado de Mato Grosso do Sul. A partir do dia 24, próximo domingo, a chuva segue ainda concentrada na região norte, não dá uma trégua na região sudeste, com chuvas volumosas sendo registradas no sudeste, também volta a espalhar a chuva por parte do oeste do estado do Rio Grande do Sul, dá uma trégua ali no estado de São Paulo, aliás, o estado de São Paulo com muita chuva também nesse período, a faixa litorânea do sul até o sudeste com chuvas pesadas, parte do estado da Bahia também litoral
com muita chuva, e o Brasil Central volta a ficar com tempo firme nesse período. A partir do dia 25, início da próxima semana, a chuva se espalha pelos estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, também parte do Sudeste com São Paulo, faixa litorânea do Rio de Janeiro com muita chuva, e a região central segue ali com o tempo mais firme, fora a questão voltada à queda nas temperaturas, que isso também está no radar na previsão do tempo. Davi da Luz, Ronaldo Coutinho, direto da Serra Catarinense. Vamos lá, Ronaldo Coutinho. Olá, Ronaldo. E vamos a mais um tempo para mais uma semana entrando. Nos próximos 5 dias de hoje até sexta-feira, está indicando o quê? Chuva mais concentrada aqui no norte do Brasil, como de praxe, uma grande área do Brasil até com pouca chuva, mas tem detalhe, nessa época do ano chove muito pouco, então esse fato de estar indicando chuva aqui no Mato Grosso, Rondônia, sul do Goiás, é um bom sinal. O Mato Grosso do Sul choveu bastante no fim de semana, ainda tem um pouco de chuva agora e na sexta-feira. Aqui também, uma parte vem agora e outra parte na sexta. São Paulo, mesma situação, um pouco hoje, amanhã alguma coisinha e depois na sexta-feira volta a ter chuva, quinta ou sexta. Minas Gerais também, uma semana um pouquinho mais úmida no Triângulo Mineiro, centro-sul de Minas, Mata Mineira, sul do Espírito Santo e Rio. No leste da Bahia também alguma chuva, no litoral do Nordeste nada assim exagerado, mas está indicando alguma chuva nessas áreas. E no sul também, alguma chuvinha aqui no Paraná, principalmente hoje. Boa parte dessa chuva é hoje e uma boa parte é na sexta-feira. No Rio Grande do Sul, uma parte hoje, na sexta, pouca coisa. Santa Catarina e mais no Paraná. Quando chega os 15 dias... Muito bem, quando chega os 15 dias, você vai ver lá no Clube do Tempo e Dinheiro, já está nas nossas mídias, já está no YouTube, essas informações completas do Ronaldo Coutinho. Porque agora nós vamos para Porto Alegre, onde está o cientista político Paulo Moura conosco. Boa tarde, Paulo, mais uma vez, obrigado. Boa tarde, João. Boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Pois é, na sexta analisamos a questão das gravações que afetaram o Flávio, a esquerda muito feliz com tudo isso, mas aí surgiram, como você próprio antecipou, que ia surgir notícias aí contra o PT, vazamentos do Vorcaro que atingiram não só a direção do PT, como estão surgindo informações que impactam o Lula. Inclusive o Davi põe para a gente aí uma tela de uma informação que saiu do Diogo Muguete, dizendo que uma frase do Lula para o Vorcaro, está gravado isso, não vendam que nós vamos trocar o presidente do Banco Central, ou seja, o Daniel Vorcaro queria vender o Banco Master por BTG, e o Lula falou que não, que nós vamos trocar o Banco Central, e o Vorcaro, por exemplo, o Banco Master vai continuar feliz indo para frente. Foi o que deu no que deu. Paulo Moura, como é que essa informação está impactando? Porque você vê nas demais mídias não tem uma linha, né, Paulo? João, assim, retomando aqui a análise que eu venho fazendo no canal Dextra, o ciclo da notícia do áudio do Vorcaro com Flávio, conforme eu antecipei, vem declinando. Esse assunto já não é mais assunto principal nas manchetes, está morrendo, vai morrer, morreu. Essa é a sequência. Está subindo agora, talvez as pessoas que têm um olhar leigo, né? Mas para a gente como nós, que obrigatoriamente escaneia o noticiário todos os dias, mais de uma vez por dia, a gente olha com olhar clínico para as manchetes. O que está subindo no noticiário? Está subindo investigação da Polícia Federal sobre Lulinha, investigação da Polícia Federal sobre Banco Master e Banco Master no CPF do Lula. Isso aí. Esse cara cujo print o Davi mostrou aí para nós é um influenciador do X, mas é um cara muito bem informado, mas essa notícia está em outros sites. Ela resgata um diálogo do Vorcaro com a moça da Peleleca lá, a namorada do Vorcaro lá atrás, um diálogo do Lula do Vorcaro com ela, referindo-se a uma reunião que o Vorcaro teria tido com o Lula, em que o Lula avisa o Vorcaro para não vender o Banco Master para o BTG, porque ele, Lula, estava trocando
o presidente do Banco Central e, consequentemente, o Vorcaro poderia, eventualmente, salvar o Banco Master ou vender o Banco Master em melhores condições com o presidente do Banco Central que o Lula iria empossar. Ou seja, relação pecaminosa carnal de Lula com Vorcaro. E isso está em vias de subir para as manchetes no noticiário. Além da investigação das relações cabulosas do Lulinha no escândalo do INSS. O André Mendonça ficou incomodado com esse vazamento do áudio do Flávio Bolsonaro. Foi um vazamento seletivo, alguém da Polícia Federal lá debaixo do nariz do André Mendonça vazou isso para prejudicar a candidatura do Flávio, em pleno ano eleitoral. Né? Ficou mal para o André Mendonça, porque ele estava supostamente com controle geral das investigações. Alguém de lá de dentro vazou isso para o Palácio do Planalto, que vazou para o PT, que vazou para a Intercept, que é um site de esquerda, e causou esse alvoroço. Pelas pesquisas, o alvoroço não causou prejuízo no Flávio, saiu da Datafolha com empate técnico, né? Então, agora, tudo indica, as fontes que eu tenho dos bastidores de Brasília, que vem uma onda aí de notícias negativas contra Lula, contra figurões do PT no noticiário. Então, assim como aconteceu agora uma onda contra o Flávio, tudo indica que vem uma onda contra o Lula, contra figurões do PT, envolvendo relações do Lula com o Vorcaro, envolvendo o PT da Bahia, envolvendo Lulinha no INSS. Então, vem uma onda negativa, aí, um contrafluxo do debate eleitoral na linha de análise que eu tenho feito no canal. Né? A gente tenta, como analista político, antecipar para as pessoas. A ansiedade das pessoas é querer saber o futuro, né, João? A gente não tem bola de cristal, a gente trabalha com análise objetiva dos fatos, com a dinâmica dos fatos, e tenta antecipar. O que eu estou tentando mostrar aqui para o nosso espectador é exatamente isso. Aparentemente, com base na dinâmica de análise do noticiário, o episódio Flávio Vorcaro entrou em declínio, está entrando, ainda que lentamente, em ascensão, um noticiário negativo contra o Lula, e é o que a gente vai assistir no próximo período. Datafolha contratou uma nova pesquisa, vamos ver se é uma coincidência, se vai surgir esse noticiário negativo contra o Lula, coincidindo com o Datafolha fazendo entrevistas ao longo da semana, e se isso bate na pesquisa que o Datafolha vai publicar lá no dia 22. Eles começam a fazer antes, publicam no dia 22, olha como é que é a história, né? A data, o horário que começa a fazer a pesquisa, os bairros, as perguntas, tudo isso impacta, altera os números finais. É disso que se trata. O fato é que a pesquisa de sexta-feira passada, sábado, publicada sábado, dá conta do empate técnico, né? O Lula tem 39 de negativa com 30 de positiva. E o Flávio e o Lula estão empatados tecnicamente no segundo turno. O que se discutia aí nessa pesquisa é se a pesquisa da Datafolha já tinha pego o impacto da revelação do áudio do Flávio conversando com o Vorcaro. Aí fica essa dúvida, pegou, não pegou, tal, porque pegou um bairro petista, não pegou um bairro petista. Discussões. Não pegou, João, não pegou, tá? O fato aconteceu antes, os pesquisadores estavam em campo e quando o fato aconteceu, os entrevistadores estavam terminando o campo. Então, as entrevistas estavam na rua, os entrevistadores estavam na rua no fim do fato. Então, muito poucos entrevistadores estavam na rua quando o fato aconteceu. Um percentual muito pequeno das entrevistas foi impactado pelo fato. Então, a grosso modo, estatisticamente, a pesquisa não mede o impacto do fato e, consequentemente, essa pesquisa serve para medir
tudo que vinha acontecendo antes do fato. E o que essa pesquisa mostra é a linha de análise que eu vinha demonstrando. A situação do Lula é a seguinte, vem dando uma despiorada. A reunião do Lula com o Trump foi boa para o Lula. Os pacotes do desenrola, da segurança pública, das blusinhas, o Lula deu uma despiorada. Subiu um pontinho na pesquisa. Pesquisa anterior do Datafolha, o Flávio estava um ponto na frente, agora deu rigoroso empate técnico 45-45. O lulômetro lá, do antagonista, e as pesquisas em geral mostram o Lula dando uma melhoradinha, o Jacaré dando uma bocejada. Mas é isso. O cenário da avaliação do governo ainda é ruim para o Lula. Está despiorando? Está despiorando. Mas ainda é muito ruim para o Lula. Então, agora vamos ver. O Datafolha está indo a campo, vai pegar o fato, mas vai pegar o fato com a resposta do Flávio. E o Flávio respondeu bem. O Flávio não deixou a bola picar. O Flávio veio para a rede social no mesmo dia, horas depois do fato, o Flávio já estava respondendo. A base bolsonarista ficou com o Flávio. A base bolsonarista é vacinada com a imprensa e é vacinada com o PT. A base bolsonarista não abandonou o Flávio. Zema não cresceu, Caiado não cresceu. Então, agora, a próxima pesquisa pega o fato, pega a resposta do Flávio, e se o Flávio tiver sorte, pega os novos escândalos que estão para entrar, vamos ver se entra alguma coisa negativa contra o Lula. Então, a pesquisa talvez já pegue o fato, a resposta do fato e escândalos contra o Lula. E vida que segue. Não, o que me causa surpresa é porque o Flávio está jogando o jogo, está muito bem orientado, né? Mas aí você pega o Lula se expondo de maneira ridícula novamente. Essa frase que ele fez lá numa entrevista feita pelo Washington Post, ele está dizendo, olha, põe de novo aí na tela, quero ver se eu consigo fazer o Trump dar risada para ver se eu consigo mais alguma coisa. Cadê a manchete? É isso daí. Se conseguir fazer o Trump rir, posso conseguir outras coisas, afirma Lula. Mas, caramba, ele fala que ele é independente, que ele bate no peito, que ele... você precisa ver como é bravo o nordestino, aí fica dando uma de sabujo aí, babando. O que é isso? Isso é o seguinte, João, é que os marqueteiros do Lula constataram que a exposição do Lula com Trump, essa foto aí, que o Davi está mostrando para nós, que está na Folha, pega bem para o Lula. Quando o Lula aparece com o Trump, amiguinho do Trump, pega bem para o Lula. Então, o Lula fica gerando manchetes, e a Folha de São Paulo se presta a ajudar o Lula para ver se ajuda o Lula a melhorar nas pesquisas. Essa é que é a coisa. Quando o Lula tretou com o Trump, o Lula cresceu, e quando o Lula apareceu como amiguinho do Trump, como sedutor do Trump, o Lula cresce. Então, o PT vai produzindo matérias, manchetes, fotos sobre esses assuntos para ir tentando influenciar a opinião pública desavisada e tentar administrar os índices de popularidade do Lula nas pesquisas. Simples assim, manipulação da opinião pública, com a imprensa prestando serviço, ajudando o Lula a fazer isso. Bom, resultado, já falamos isso na vez anterior. Quem é petista não vai votar no Flávio, quem é de direita não vai votar no Lula, as coisas estão dadas, não é? Então toda a campanha está centralizada naquele núcleo de pessoas, 4 milhões de votos, como já repetimos, que esse núcleo vai decidir na última semana, talvez no debate final. É disso que se trata, né, Paulo? Claro que os fatos vão... O zum, diz que vai alimentando, volta daqui, torna dali, vai para lá, vai para cá, fica esse nhen. Na última semana é que esses 4 bilhões vão decidir. É isso, né? E, João, você olha que interessante, né? Porque eu venho trabalhando com esse paradigma de análise, né? Que é um paradigma de análise de segundo turno, né? 45 para o Lula, 45 para o Flávio,
10% de eleitores indefinidos. Nesses 10%, 3% não vão votar, vão se abster, vão votar nulo, vão votar branco, sobram 7%. Destes 7%, para o lado que esses 7% penderem, define-se dessa eleição. Esses 7%, em números absolutos, são esse número que você deu aí, 4 milhões e meio de eleitores. Para o lado que eles penderem, define-se a eleição. Há pouco tempo atrás, antes desse fato dos áudios, esses eleitores estavam indo para o Flávio, agora, fruto desse fato, eles podem estar para o Lula, e eles vão ficar oscilando na eleição conforme forem os acontecimentos. Acontece um escândalo para cá, eles pendem para cá, acontece um escândalo para lá, eles pendem para lá, e pode acontecer lá na boca da urna. Quem tiver o último escândalo da vez, lá na boca da urna, pode vencer a eleição. É um troço interessantíssimo. Vai ser uma eleição. Eu sou macaco velho com eleição, né? Se a gente estivesse falando em eleição de prefeitura de interior, João, é como aquele panfletinho apócrifo, que vai uma denúncia anônima contra o prefeito ou contra o candidato, que é postado na porta, debaixo da porta das pessoas, sem assinatura, com uma mentira contra o candidato, que vira eleição na boca da urna. Só que agora é pela internet, só que agora é... E essa é a eleição que nós estamos vivendo, João. É isso que nós vamos ver. Né? Sim, mas isso então, daí... vai ser uma carnificina eleitoral até o fim. Sim, mas isso tudo me leva à constatação, Paulo, que isso pode provocar também a rejeição de muita gente pode deixar de não ir votar, porque tem muita gente enojada com esse escândalo para cá, escândalo para lá, e onde eu quero chegar? Eu quero chegar na realidade. Dizem que a campanha do Flávio vai bater muito na realidade, vai botar lá no supermercado, vai falar do posto de gasolina, vai falar do posto de saúde, vai falar dos hospitais e principalmente da falta de segurança, onde a costureira não consegue receber só a cliente porque ela tem medo de trafegar até a casa da costureira por insegurança. É disso que se trata. Então, se você tem o disque-disque, o blá-blá-blá, as botarias e tal, e tem o fato, a realidade. É isso que importa, né, Paulo? João, aí você tocou numa questão que é o pano de fundo da eleição, que é importante e que não é bom para o Lula. Tá? Essa pesquisa do Datafolha, essa mesma aí, que mostrou o empate técnico, ela veio com números ruins para o Lula. Nos temas fundamentais da eleição, que são economia, segurança e corrupção, e saúde e educação, a pesquisa veio ruim para o Lula. Então, eles são temas de fundo. O povo não está gostando do governo Lula nesses temas. Então, o Lula, nesses temas, que são temas de fundo da eleição, está mal. Pesquisa, o governo Lula está de mal com a opinião pública. O cientista político Alberto Almeida, que é um cientista político petista assumido, que já foi consultor político de campanhas eleitorais petistas anteriores, publicou no tweet dele hoje, João, no X, né, na conta dele no X, uma afirmação dizendo o seguinte, com base na pesquisa do Datafolha, que o Lula, tendo apenas 30% de bom e ótimo na pesquisa do Datafolha, ele vai perder para o Flávio. 30% de bom e ótimo significa aquele númerozinho ali que está na base dessa manchete, que o Lula tem só os petistas com ele. Significa que 70% não estão com ele. Com esse número aí, o Lula perde. Significa que nesses outros quesitos, economia, segurança, saúde, educação, corrupção, o povo está reprovando Lula. Então, o que nós vamos ver na eleição? O povo julgando Lula sobre todas essas questões.
e o povo se perguntando: Lula merece continuar? As pesquisas que fazem esta pergunta, todas elas mostram com mais de 50% de respostas negativas contra o Lula, que o povo acha que Lula não merece continuar. Então, nós temos este conjunto de questões e temos isto que a gente discutiu antes. Esse joguinho do escândalo, da denúncia. Marketing. Então, aí, Vamos ver ver o jogo da eleição. Vamos ver o jogo da eleição. Por enquanto, a minha leitura é que não está bom para o Lula. Vamos ver os próximos fatos, as próximas denúncias, mas principalmente essa jogada que eu acho extremamente perigosa do Lula, se agarrar com o Trump, quando o Trump agora vai soltar bomba nos seus aliados iranianos, né, e vai, né, fechar com Cuba ali, vai, né, agir em Cuba. Como é que fica o Lula? Eu acho que, enfim, foi uma jogada que eu considero sempre errada, mas deixe que eles errem. E vamos em frente. Paulo Moura, mais uma vez, muito obrigado. Sempre lembrando, hein, mais informações constantes, incansáveis do professor Paulo Moura no seu canal Dextra, no YouTube, e também conosco aqui, que tem uma editoria de política alimentar e é editorada pelo Paulo Moura, que é no Tempo e Dinheiro. Então, Dextra e Clube do Tempo e Dinheiro, editoria de política, com o Paulo Moura. E sempre, Davi, coloca aí também, para que as pessoas saibam que o Paulo Moura vive disso que ele está fazendo de análise e precisa do seu apoio. Então, está aí um QR Code para você apoiar o canal Dextra do Paulo Moura. Está montando um canal sozinho, de tarde à noite, praticamente não tem tempo para trabalhar, não sei fazer isso, então vamos apoiar o canal Dextra do professor Paulo Moura. Mire aí o QR Code do seu celular e apoie esse analista muito importante para todos nós. Paulo Moura, mais uma vez, muito obrigado, hein? É isso, João. Um grande abraço, sempre um prazer falar com você e falar para o público do agronegócio brasileiro. Muito bem. Vamos em frente. E dessa forma, nós estamos agradecendo a sua participação. Quero agradecer também ao Sérgio Braga por nos sustentar e apoiar e editar mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Sérgio Braga, obrigado. Até mais. Um abraço, João. Até mais. Falou, Paulo. Um abraço. Até mais. Um abraço. Até mais. Tá bom. Obrigado a você pela nossa audiência, obrigado pelo seu carinho. Vamos em frente. Mais informações no Clube do Tempo e Dinheiro e até amanhã.